Cocaína vermelha. Capítulo 5. Organizando para Druzhuba Narodov. No Ocidente, quando as pessoas falam de operação de inteligência, o que eles normalmente têm em mente são operações secretas que ficam sem o serviço de inteligência de uma nação, como a CIA, KGB ou GRU. Este conceito faz um grande desserviço às operações de inteligência comunista, que envolve muitas agências, não apenas a KGB ou GRU, e geralmente não são direcionadas pelos serviços de inteligência, mas sim pelo Conselho de Defesa, Departamento de Órgãos Administrativos ou outra organização apropriada do partido. Ou seja, as operações de inteligência são operações do Partido Comunista, destinadas a servir aos interesses do Estado, que apenas o partido pode estabelecer. O serviço de inteligência é estritamente um instrumento de estratégia do partido, novamente em contraste com os Estados Unidos, que não tem estratégia de contrapartida. A operação conhecida como Druzhba Narodov, o Plano Inteligente de Khrushchev, Amizade das Nações, é especialmente interessante por causa da visão que fornece na natureza das operações de inteligência soviética. Mesmo no início, no meio e no final dos anos 1950, a operação de drogas e narcóticos envolveu mais do que agentes de inteligência. O pessoal das ciências médicas estava fortemente envolvido em análises, pesquisas e testes. A principal força motivadora foi Nikita Khrushchev, o primeiro, mais tarde o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, PCUS. O planejamento inicial foi conduzido pela equipe conjunta civil-militar tcheco-soviética, mencionada anteriormente. A incorporação da estratégia de tráfico de drogas no planejamento da segurança nacional foi tratada por um comitê especial sob a direção de Leonid Brezhnev. Este comitê, que se reuniu entre o outono de 1956 e a primavera de 1957, foi responsável por uma atualização abrangente da estratégia soviética para trazê-lo para a era nuclear. O deputado de Brezhnev foi Mikhail Suslov, o principal ideólogo soviético. Os líderes do subcomitê foram o Marechal V.D. Sokolovsky, militar, Dmitry Ustinov, indústria militar, Boris Ponomarev, assuntos externos, e o general Nikolai Mironov, inteligência. Duas revisões da estratégia soviética em relação a drogas e narcóticos surgiram durante o curso desta revisão. O primeiro envolveu um reconhecimento oficial de que drogas poderiam ser armas importantes para o enfraquecimento das forças militares inimigas. Nota de rodapé. Um exemplo é a definição de desinformação estratégica, fraude, tirada de um manual de treinamento do KGB, abre aspas. A desinformação estratégica auxilia na execução de tarefas do Estado e é direcionada a enganar o inimigo sobre as questões básicas do Estado, fecha aspas. Política citada no Congresso dos Estados Unidos, House Soviet Covert Action, a ofensiva falsificada. Audiências perante o Subcomitê de Supervisão sobre o Comitê Seletivo Permanente de Inteligência, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1980, página 63.
Fim da nota. Em segundo lugar, percebeu-se que as drogas poderiam ser usadas para influenciar as lideranças burguesas no terceiro mundo, e em particular entre os partidos social-democratas, embora nenhum fosse excluído. A responsabilidade pela análise de mercado, a segmentação, foi atribuída ao Departamento Internacional do PCUS. O Departamento Internacional também esteve envolvido na coleta de informações de corrupção sobre líderes estrangeiros e seu uso em operações de chantagem, intimidação ou exposição. Este departamento também esteve fortemente envolvido no planejamento de propaganda e provavelmente teria tomado a decisão crítica de divulgar informações sobre o tráfico de drogas chinês para a operação de propaganda. A principal administração política do Exército e da Marinha, o departamento que mantém vigilância ideológica sobre os militares, também esteve envolvida na operação de tráfico de drogas desde o início. Já em 1956, a liderança tcheco foi aconselhada pelo general soviético Kalashnik, o ideólogo da administração política principal, sobre uma nova visão sobre drogas e os outros produtos químicos capazes de afetar a mente e o comportamento de milhões de pessoas. Esta foi uma das 5 novas armas que poderiam destruir o inimigo antes que ele possa nos destruir. As outras armas incluíam a ofensiva ideológica, que significava propaganda e engano, boa política externa destinada a dividir o Ocidente, o isolamento dos Estados Unidos e o caos econômico e social. Era essencial, explicou o general Kalashnik, que os militares deveriam se apresentar e entender que havia armas de grande eficácia, além de armas convencionais e nucleares. Uma explanação semelhante foi fornecida por Khrushchev no início do verão de 1963 em Moscou. Durante uma discussão informal, Khrushchev acabara de criticar o Marechal Rodion Ia Malinovsky por estar com uma pressa para empurrar os seus tanques para o Ocidente. Então, Khrushchev explicou que os soviéticos operavam em 2 níveis estratégicos simultaneamente para envolver o Ocidente na guerra. O primeiro escalão foi o engano, a desinformação e a propaganda. O segundo escalão foi a destruição do capitalismo pelo seu próprio dinheiro, através das drogas. Uma vez que estes dois níveis foram bem-sucedidos, Khrushchev enfatizou: então você pode usar o terceiro escalão estratégico, camarada Malinovsky, nossos tanques. À medida que a ofensiva de droga do bloco soviético crescia e amadureceu, a organização tornou-se mais complexa, mas com o controle e sigilo ficando extremamente apertado. Esta é a outra característica das operações soviéticas. Apenas porque uma operação se expande, não se segue que o controle sobre a informação se solte. O próprio Conselho de Defesa é um exemplo. O Conselho de Defesa permanece pequeno precisamente para manter um controle rigoroso e uma boa segurança. No negócio da droga, enquanto muitas pessoas estavam envolvidas, poucos realmente conheciam o verdadeiro propósito da operação, ou mesmo o enorme envolvimento soviético. As principais organizações tchecoslovacas que participaram do negócio de drogas estão identificadas na figura 1, na página 61. A estrutura organizacional aplicada na Tchecoslováquia, era paralela à estrutura organizacional na União Soviética. Certos nomes organizacionais são diferentes. Por exemplo,
A contraparte tcheca do Departamento Internacional Soviético foi o Departamento de Relações Exteriores. O primeiro secretário era o secretário-geral na União Soviética. E a segunda administração da Tchecoslováquia sob o Ministério do Interior era a contrapartida da KGB soviética. Existem diferentes centros de pesquisa na União Soviética e as organizações soviéticas são maiores e mais variadas. Mas a essência das duas estruturas organizacionais é a mesma. As principais diferenças são que as organizações soviéticas tomam decisões estratégicas de alcance global e são maiores, e que existem organizações na União Soviética que são responsáveis pelos partidos comunistas estrangeiros e que não têm contraparte na Tchecoslováquia. Esta distinção particular pode ser considerada especialmente importante. Por exemplo, contribuições importantes para o desenvolvimento da estratégia de tráfico de drogas na América Latina foram fornecidas pelos partidos comunistas locais, que se reuniram todos os anos em Moscou e apresentam suas avaliações do progresso de suas operações de drogas, fazendo recomendações para novas técnicas, mercados e táticas. Como em todas as operações soviéticas importantes, o secretário-geral não foi apenas informado, mas desempenhou o papel principal. Em relação ao departamento e direção, o poder real no sistema soviético residia nos departamentos do Comitê Central. Um dos 2 ou 3 departamentos mais importantes foi o Departamento de Órgãos Administrativos, que era o centro de planejamento e controle das operações de drogas na União Soviética e na Tchecoslováquia. Este também foi o caso nos outros países satélites. Primeiro secretário do Comitê Conjunto de Conselho de Defesa da Tchecoslováquia. Governo, Ministério do Interior. Partido, Departamento de Órgãos Administrativos. Governo, Segunda Administração, Estratégia de Inteligência, Estratégia de Serviços e Contra-Inteligência. Partido, Comitês Centrais. Administração Política Principal. Governo, Administração Financeira. Partido, Departamento de Estrangeiros. Governo, Ministro da Defesa. Partido, Departamento de Saúde. Governo, Inteligência Estratégica, Redes, Propagandas, Especial Financeira. Partido, Departamento de Propaganda e Agitação de Departamento de Finanças. Governo, Administração de Serviços Traseiros. Departamento de Suporte Técnico para Países Estrangeiros. Partido, Departamento de Ciências. E Governo, Serviço Militar do Ministério de Finanças, Academia de Ciências, Ministério do Comércio Exterior Principal, Administração Técnica, Ministério das Relações Exteriores e Comissão do Plano Estadual, Administração Militar. Figura 1. Organizações tchecos envolvidas em operações internacionais de drogas ofensivas durante o comunismo aberto. O Departamento de Órgãos Administrativos exerceu controle e supervisão sobre os serviços de inteligência, a justiça militar e socialista. Assim, era natural que o Departamento de Órgãos Administrativos fosse o principal departamento do Comitê Central em relação às operações de drogas. Não foi uma mera coincidência que, quando Khrushchev queria que a ofensiva das drogas se intensificasse em 1963, ele pediu ao general-major Nikolai Savinkin, o chefe adjunto do Departamento de Órgãos Administrativos, para visitar todos os países participantes e emitir instruções abrangentes. Os analistas ocidentais podem ser aconselhados a prestar maior atenção ao papel do partido e dos poderosos departamentos do Comitê Central, especialmente o Departamento de Órgãos Administrativos.
A este respeito, é importante reconhecer que Savinkin tornou-se chefe do Departamento de Órgãos Administrativos em 1964, excetuando-o até a sua aposentadoria em 1987, 23 anos depois. Não foi até 1988 que a imprensa soviética anunciou que ele desistiu como chefe do departamento. Dentro do Departamento de Órgãos Administrativos havia funcionários cujas responsabilidades eram, de fato, vigiar as organizações militares e de inteligência. Além disso, os oficiais políticos estavam localizados dentro das organizações militares e de inteligência, que, além disso, eram membros das seções apropriadas do Departamento de Órgãos Administrativos e que mantiveram seus respectivos chefes de seção informados sobre o que estava acontecendo em suas áreas de responsabilidade dentro dos militares ou dos serviços de inteligência. Por exemplo, Ségina foi oficial político de mais alto escalão do Ministério da Defesa Tcheca e, como tal, também foi membro da seção militar do Departamento de Órgãos Administrativos. Além disso, no caso de operações especiais coordenadas, como o tráfico de drogas, departamentos importantes muitas vezes têm funções especiais de coordenação e controle, não apenas no que diz respeito às suas responsabilidades normais. Por exemplo, sobre organizações militares de inteligência, no caso do Departamento de Órgãos Administrativos, mas sobre outras organizações participantes também. Outra organização de importância na manutenção de controle e segurança interna era a contra-inteligência. Na sede da inteligência militar tcheca havia uma seção de contra-inteligência militar, que era realmente uma seção do Ministério do Interior, KGB, na União Soviética, e que também tinha um oficial de controle responsável no Departamento de Órgãos Administrativos. Além disso, no âmbito da contra-inteligência civil e militar, havia departamentos especiais que supervisionavam as operações de contra-inteligência e relataram-nas ao chefe do Departamento de Órgãos Administrativos. Os soviéticos não confiam em ninguém! E sua estrutura organizacional sempre repetiu esse princípio. Todos são controlados de 3 maneiras. Esta é uma das razões pelas quais, quando vários funcionários de Cuba, Nicarágua, Bulgária ou de algum outro estado comunista foram envolvidos no tráfico de drogas, era sempre altamente improvável que estes fossem apenas alguns funcionários corruptos. O partido quase certamente estava sempre bem ciente do que estava fazendo e, de fato, não apenas aprovou a operação, mas provavelmente o dirigiu para que fosse realizado. Indicativo da supervisão e disciplina do partido em operações de drogas foi o fato de que, em 1959, o chefe da Tchecoslováquia, ZS, General Hasek, foi, de fato, que, em 1959, fora demitido após uma inspeção pelo oficial do Departamento de Órgãos Administrativos que estava no comando de ZS e contra-inteligência militar. Em seu relatório, ele criticou o general Hasek por não colocar as melhores pessoas nos negócios de droga. Hasek não conseguiu reconhecer a importância do negócio de drogas para a operação de inteligência. A inteligência civil e militar tinha responsabilidades de narcóticos. No entanto, como a produção era controlada por dentro dos militares, e porque o exército era responsável por destruir a capacidade de uma população inimiga para suportar
um esforço de guerra. A responsabilidade primária pelo tráfico de drogas residia dentro do estabelecimento militar. A inteligência civil, a segunda administração na Tchecoslováquia, o componente de inteligência no KGB na União Soviética, ajudou sempre que seus recursos se adequassem melhor à tarefa e onde a inteligência militar, ZS na Tchecoslováquia, não tinha oportunidades para o tráfico de drogas. Nota de rodapé. O principal objetivo inicial na estratégia soviética dos narcóticos era enfraquecer as forças militares dos capitalistas, atacando a população da qual os militares recrutavam suas forças. Uma elaboração interessante deste objetivo foi proporcionada pelo major Juan Rodrigues Menier, chefe de segurança da Embaixada de Cuba em Budapeste, Hungria, que desertou em janeiro de 1987. Em uma entrevista publicada no E! New Herald de Miami, de 5 a 6 de junho de 1988, que foi traduzido para o inglês e reimpresso pela Fundação Nacional Cubano-Americana, Rodrigues explicou os objetivos de tráfico de drogas de Cuba da seguinte forma, abre aspas. Las drogas son la mayor forma de destruir los Estados Unidos. El gobierno cubano está convencido de que minar la voluntad de la juventud americana de resistir pueden destruir al enemigo sin disparar una bala. La base de cualquier ejército es la juventud. Y aquel que ser capaz de destruir moralmente la juventud destrói el ejército. Fecha aspas. Esta doutrina é idêntica ao ensino leninista soviético em geral e ao programa de desmoralização militar e social descrito em detalhe satânico por Lavrenti Beria, conforme citado no Manual Comunista de Instruções de Guerra Psicológica. Ver Brian Washing, A Synthesis of the Communist, livro de texto sobre psicopolítica, publicado pela Goff, 1956. Ver introdução à segunda edição do trabalho presente. Páginas 9 a 11, nota 10, página 23 e nota 11, página 44. Fim da nota. A maioria das operações dos agentes de narcóticos foram tratadas nas seções de inteligência estratégica das organizações de inteligência civil e militar. O recrutamento, o treinamento e a administração dos agentes foram tratados pelo ramo das redes de agentes, mas a operação de narcóticos foi pelo ramo das redes de agentes, administrada pelo ramo de inteligência estratégica. Este ramo foi responsável pelo estabelecimento de cotas de produção em relação às drogas produzidas na Tchecoslováquia e pela coordenação e direção da produção de medicamentos no exterior local. Para coordenar o transporte, para operações de agente de gestão e para o planejamento global de operações no exterior. A contra-inteligência e a contra-inteligência militar, cujo negócio é a segurança, também foram envolvidas. Sua missão foi particularmente complicada nas operações no exterior e exigiu a assistência de partidos comunistas estrangeiros e agentes de inteligência estratégica que operam no país de interesse. Os registros financeiros, orçamentação e contabilidade foram tratados por seções especiais de finanças em cada serviço de inteligência. No caso de Cuba, tanto a ZS como a segunda administração e inteligência soviética GRU e KGB ajudaram a configurar a operação de drogas relevante. Foi uma joint venture desde o início.
Como explicado anteriormente, quando Raul Castro estava na Tchecoslováquia no verão de 1960, assinou acordos de assistência com o ministro do Interior e o ministro da Defesa. Quando os planos de expansão das operações de medicamentos ou os relatórios sobre o progresso passado foram apresentados ao Conselho de Defesa da Tchecoslováquia, as apresentações foram feitas conjuntamente pelos Ministérios da Defesa e do Interior. Entre os Ministérios da Defesa e do Interior havia um comitê conjunto que coordenava operações de inteligência. Este comitê decidiu quem dirigiria agentes recrutados, que dirigiriam uma operação particular, civil ou militar, que poderia funcionar melhor em diferentes regiões, e assim por diante. Na Tchecoslováquia, os co-presidentes da comissão foram o primeiro-ministro adjunto do Interior e o chefe do Estado-Maior. Outros membros eram o chefe da Z e o chefe da segunda administração no Ministério do Interior, chefe da diligência e inteligência na KGB da União Soviética, e seus deputados encarregados da inteligência estratégica. Ao planejar uma operação, este comitê na União Soviética decidiu pela primeira vez quais países satélites poderiam fazer o trabalho de forma mais eficaz e em cada país satélite qual serviço de inteligência, civil ou militar, teve a melhor oportunidade de fazê-lo. No final da década de 1950, foram formadas várias organizações particularmente importantes que receberam responsabilidades críticas. Os departamentos de propaganda especial nas administrações de inteligência dos funcionários gerais. Esses departamentos informaram conjuntamente a administração de inteligência e a administração política principal. Eles desempenharam papéis especificamente importantes na coleta de dados sobre indivíduos em países estrangeiros e no controle desses indivíduos em tempo de guerra. Estratégia de narcóticos, especialmente esse elemento associado à coleta de informações sobre corrupção associada, foi acompanhado de perto na missão dos departamentos de propaganda especial. Esses departamentos também tiveram papéis importantes no engano e planejamento de fraude, e muitas vezes eram as principais agências que emitiam tais instruções. A propaganda foi dirigida pelo Departamento de Propaganda do Comitê Central e pelos Departamentos de Propaganda Especial. Uma pessoa especial, uma seção especial na União Soviética, no Departamento de Órgãos Administrativos, forneceu os dados de inteligência derivados dos serviços de inteligência e do Departamento de Propaganda Especial e emitiu instruções, ordens, para a ofensiva de propaganda. No caso de operações de engano, novamente, muitas organizações estavam envolvidas, o mais importante dos quais eram a administração política principal, o Departamento de Propaganda Especial, o Departamento Estratégico Internacional, as seções de inteligência estratégica da inteligência militar e civil e a Secretaria eleita, que foi responsável pela supervisão da maioria das operações fraudulentas. Nota de rodapé. O componente inteligência ou inteligência KGB é usado para se referir a esse elemento do KGB, que lida com a inteligência em contraste com a contra-inteligência e outras funções que não sejam de inteligência. Para a descrição de um insider das organizações comunistas, veja Ian Segna e Joseph D. Douglas, Jr., tomando as decisões nos países comunistas. Uma visão interna. Cambridge, Massachusetts. Pergamon Braces, 1985. Fim da nota. Tanto os cientistas da Europa Oriental como os soviéticos participaram fortemente de pesquisas e desenvolvimento militar e de inteligência,
incluindo o desenvolvimento, a produção e a análise das consequências do uso de drogas e narcóticos. Na Tchecoslováquia, as principais atividades de pesquisa em apoio ao narcotráfico foram tratadas pela Academia de Ciências e pelos Centros de Pesquisa Militar. Na academia, as principais atividades foram realizadas na Universidade Médica Charles e no Colégio Médico de Bratislava. Nas Forças Armadas, o direito ou direção principal foi fornecido pela Administração de Saúde Militar, com o trabalho realizado no Hospital Militar Central, o Centro de Educação Médica Militar, onde os médicos foram treinados, e o Centro Médico da Força Aérea. As atividades da Academia de Ciências foram regidas por planos de 1 ano, 5 anos e longo prazo, 15 anos. E além, consistiam em 2 partes, uma parte regular e um elemento de alto segredo. Os participantes envolvidos na montagem da parte ultra secreta foram, fora da Academia de Ciências, foram o Departamento de Órgãos Administrativos do Comitê Central, o Departamento de Saúde do Comitê Central, a Administração Militar na Comissão do Plano Estadual, a Administração da Ciência no Ministério da Defesa, a Seção de Inteligência Estratégica no Ministério do Interior, o Estado-Maior-Geral, ZS, e a Seção Militar do Departamento de Finanças do Comitê Central. Planos e objetivos para pesquisa e desenvolvimento de drogas melhoradas e narcóticos. Ou seja, drogas que seriam mais rápidas, mais fáceis de fabricar e que ofereceriam efeitos mentais debilitantes a longo prazo melhorados. Estavam contidos no topo do segmento secreto dos planos, juntamente com planos de desenvolvimento para agentes de guerra biológica e química, produtos químicos especiais para assassinatos e drogas de controle mental, modificação de comportamento. Nota de rodapé. Crack é uma forma de cocaína que de repente apareceu nos Estados Unidos e se espalhou rapidamente pelo país. É barato, é fácil de usar, muito viciante e tem graves efeitos colaterais. É um exemplo das novas drogas que os programas de pesquisa do bloco soviético foram projetados para desenvolver. O ICE, uma metanfetamina cristalina, é um exemplo ainda mais desagradável. Como ainda é mais barato, muito mais fáceis de fabricar, tem altos níveis e mais duradouro, e efeitos colaterais ainda mais sérios. Fim da nota. Conforme indicado anteriormente, as drogas e os narcóticos eram considerados armas químicas. A análise dos efeitos do tráfico de drogas e narcóticos, isto é, a análise de mercado, foi uma atividade de bloco soviético especialmente importante. Os centros de análise mais importantes foram a Academia Política Militar da Administração Política Principal, a Escola do Partido mais alto e a Academia de Ciências. Na Academia Política Militar, o foco estava na perspectiva militar, é claro. A High Party School concedeu PhDs em uma ampla variedade de assuntos, incluindo ciências físicas e sociais. Normalmente, 60% da escolaridade consistiam no marxismo-leninismo e 40% focados no campo de especialização do aluno. Por exemplo, biologia. Estes institutos eram locais convenientes para programas analíticos, porque eram financiados separadamente.
tinham acesso fácil às bibliotecas e também tinham acesso a instalações de pesquisa. A principal pesquisa foi realizada pela faculdade. Havia também equipes de pesquisas conjuntas, cujos membros eram provenientes de todos os países do bloco soviético. Estes eram geralmente dirigidos pelo participante soviético e, em muitos casos, toda a equipe estava localizada em uma das universidades ou hospitais de Moscou. Ao longo dos anos, a tendência foi a integração da pesquisa do bloco soviético com maior ênfase nas equipes de pesquisas alojadas em Moscou, provavelmente refletindo os interesses do então chefe da KGB, Yuri Andropov, em manter um controle estrito sobre atividades especiais. Como posteriormente será descrito, a atividade de pesquisa sobre drogas durante a década de 1960 foi eficaz na produção de drogas que visavam limitar o desenvolvimento intelectual. Todos os países do Pacto de Varsóvia foram envolvidos nessa pesquisa. Cuba também esteve envolvida e indiretamente vinculada à pesquisa do Pacto de Varsóvia através da Tchecoslováquia, com efeito a partir de 1967. Os serviços de inteligência do bloco soviético também tinham agentes especiais espalhados por todo o mundo, mas concentrados na Europa e no hemisfério ocidental, que não estavam envolvidos no narcótico por si só, mas que observavam seus efeitos. O general Segina recorda uma sessão de treinamento especial para esses indivíduos, que foi realizada no Centro de Treinamento de Tráfico de Drogas de ZS, em Bratislava. O foco das atividades da sessão era analisar oportunidades de mercado, recomendar medidas que induzissem em erro as autoridades locais e nacionais sobre a distribuição de drogas e identificar vulnerabilidades em organizações policiais e, em particular, oportunidades para corromper ou comprometer a polícia. Os indivíduos que participaram desta sessão de treinamento especial trabalharam para militares ou para inteligência civil. Não eram todos comunistas, mas eles eram, como o general Segina observava, todos muito inteligentes. Um indivíduo era um professor universitário canadense. Esses estudos especiais foram uma divisão especialmente importante das operações soviéticas. As atividades de estudo não foram estudos pontuais e ad hoc, embora tais atividades possam ser realizadas de tempos em tempos. A principal ênfase foi dada à atividade contínua, envolvendo cientistas, médicos, propagandistas e especialistas em inteligência de vários países do bloco soviético. Eles examinaram continuamente as tendências de desenvolvimento em todo o mundo, como diriam, e identificaram novas oportunidades e técnicas de marketing. Como parte das instruções soviéticas aos países satélites, foram estabelecidos pontos de contatos específicos para assegurar que as operações de inteligência e propaganda de países satélites fossem mantidas informadas sobre as conclusões decorrentes da análise de mercado. Isso foi necessário para assegurar que as melhores ideias possíveis sobre vulnerabilidades globais e técnicas de tráfico de drogas fossem empregadas em Druzhba Narodov. Sobre a Organização de Coordenação Econômica do Comecon, do bloco soviético, havia uma seção de saúde e, sob aquela, uma subseção de saúde militar. Os membros dessa subseção eram todos chefes militares das administrações de saúde nos países do Pacto de Varsóvia. E, para os soviéticos, o chefe da administração principal de saúde. Este grupo ajudou a coordenar pesquisas e produção de drogas e narcóticos em todo o Pacto de Varsóvia. Comecon, como outras organizações soviéticas, não era uma organização de cooperação econômica simples. Também serviu de capa para uma estrutura de comando militar total, destinada a assumir o comando das forças do Pacto de Varsóvia se o Pacto de Varsóvia fosse dissolvido.
acordo foi concebido para permitir que os soviéticos recomendassem que tanto a OTAN como o Pacto de Varsóvia fossem dissolvidos no interesse da paz, sem que tais ações tenham um impacto apreciável nas capacidades militares do bloco soviético. Health Administration of the Rear Services. O planejamento, o Centro de Planejamento de Produção e Distribuição de Drogas e Narcóticos, foi a principal. Health Administration of the Rear Services, na União Soviética. Na Tchecoslováquia, o centro estava localizado dentro da administração de saúde, sob os Rear Services. A distribuição e o transporte foram geridos pela administração técnica principal, no Ministério do Comércio Exterior. Esta administração foi uma das organizações mais importantes, tanto em narcóticos como em operações terroristas. Era responsável pelo transporte e armazenamento de armas, explosivos e narcóticos. A administração era fortemente atendida por oficiais da ZS. As organizações que controlou incluíam os organismos comerciais envolvidos no transporte, por exemplo, Cobol, Chemepol e Aeroflot. Logicamente, o Kintex, ou seu sucessor evidente na Bulgária, o Globus, quase certamente veio sobre essa administração. A administração técnica principal foi autorizada pelo Conselho da Defesa a contratar com organizações estrangeiras assistência em que fossem necessários acordos, como na formação de terroristas e outros envolvidos em atividades de sabotagem e guerra revolucionárias. Esta administração era, de fato, uma organização de corte para operações de inteligência estratégica. Fez os contratos e cobrava o dinheiro. A administração era composta principalmente por oficiais da ZS. A organização homóloga do Estado-Maior-Geral foi o Departamento de Suporte Técnico para Países Estrangeiros, que coordenou o fornecimento de armas, explosivo, material terrorista, etc., para embarque com a administração técnica principal. Dentro dos países satélites havia também estações de inteligência soviética, muitas vezes localizadas nas fronteiras. Na Tchecoslováquia, por exemplo, em Karlovy Vary, Liberec, Doupov, Cherkov e Bratislava. Essas estações agiram além do controle ou conhecimento do país hospedeiro. Quando convocado para ajudar, o anfitrião cooperaria. As estações participaram de operações de inteligência estratégica, como o tráfico de drogas, sem o conhecimento do país anfitrião. O movimento ilegal de mercadorias através das fronteiras foi mantido em tempo de paz, para que os agentes de sabotagem pudessem ser movidos de forma semelhante durante uma situação de crise sem atrair atenção indevida. A este respeito, é útil lembrar que todas essas operações, tráfico de drogas, ajuda militar a terroristas e sabotagem, foram tratadas pelas organizações de inteligência estratégica dentro da inteligência militar e civil. O bloco soviético negociou um sistema TIR, Transportes Internationals Reuters, com os europeus ocidentais, para simplificar os costumes e facilitar o comércio. Sob este regime, no país de partida, o funcionário da alfândega junta o frete e assina os documentos aduaneiros. Em seguida, o caminhão pode ser conduzido em todas as frontes europeias. Os inspetores alfandegários não podem examinar o conteúdo, a menos que existam indícios concretos de que os selos ou os documentos de frete foram adulterados.
Este sistema começou a funcionar no final da década de 1940 e expandiu-se dramaticamente após 1949, com o maior aumento sendo a participação soviética e europeia do leste. Na década de 1970, a participação do bloco soviético no transporte TIR aumentara para 30%. Em meados da década de 1980, aumentava para mais de 50%. Este sistema é usado para transportar narcóticos e materiais terroristas. O sistema TIR também evita que as autoridades ocidentais observem os embarques quando são transferidos para outros meios de transportes, como os navios, a alternativa preferida. A Tchecoslováquia e outros países satélites alugavam parte do porto de Hamburgo. Este segmento do porto foi tratado como se fosse território tcheco, ou os territórios dos outros estados em questão. As operações e instalações foram controladas pela administração técnica principal do Ministério do Comércio Exterior. Os tchecos pagaram aluguel aos alemães e os navios tchecos usaram as ligações de encaminhamento e transporte para o transporte marítimo, incluindo o envio de materiais para operações de inteligência estratégica, como drogas e armas para o terrorismo e sabotagem, sem qualquer interferência ou controle alemão ou alfandegário. Caminhões grandes foram carregados na Tchecoslováquia e selados. Eles foram conduzidos para a Alemanha, para o porto. No decorrer da jornada, os caminhões deixaram mensagens e pacotes e passaram por instalações militares. Apesar de serem geralmente seguidos pela inteligência alemã, as autoridades alemãs não podiam fazer nada, porque esses acordos estavam previstos em um acordo alemão-tchecoslovaco. Os países satélites usaram plenamente a porta de Hamburgo, em vez de outras instalações disponíveis, como as da Polônia, porque o Ocidente viabilizava os portos poloneses e não os alemães. Em 1984, a evidência desse sistema em operação surgiu em um relatório do Comitê Seletivo de Casa dos Estados Unidos sobre o abuso e controle de narcóticos. Ele afirmou, abre aspas, Metaqualone foi contrabandeado principalmente da Colômbia, onde é formulado em comprimidos de pó de metaqualona, originários da República Popular da China e da Hungria, e expedicionalmente enviados para a Colômbia a partir do Freeport of Hamburg. Fecha aspas. Nota de rodapé. Congresso dos Estados Unidos, Casa Comitê Seleto sobre Abuso e Controle de Estupefacientes. Relatório de Resumo das Missões Internacionais de Estudo, 1984. Washington, D.C., U.S. Government Print Office, 1984, página 2, fim da nota. O uso do sistema TIR para o transporte de armas e drogas também foi iluminado pelo desertor e ex-chefe de inteligência romênia, tenente-general Ion Mihai Pacepa. Ele explicou que a maioria dos motoristas dos caminhões do TIR da Romênia eram agentes do Serviço de Inteligência Estrangeiro da Romênia, o Departamento de Informatie Externe, ou DIE, e que sua operação se baseava no modelo criado pela Bulgária, que também usava a cobertura TIR para o transporte de drogas e armas para o Ocidente. O DIE, que era dirigido por Pacepa, fazia uso total dos caminhões TIR. Abre aspas. Por ter trazido secretamente materiais de alta tecnologia e equipamentos militares para a Romênia, bem como para o contrabando de armas e drogas não marcadas para o Ocidente.
A maioria desses movimentos é realizada sob a proteção de acordos internacionais TIR e selos aduaneiros estrangeiros. Ao longo dos anos, todo tipo de folha de selo e folha usada pelas autoridades aduaneiras ocidentais foi duplicada pelo DII e manteve-se em mãos para usar para substituir quaisquer selos aduaneiros originais, destruídos ao longo do caminho por razões operacionais. Fecha aspas. Nota de rodapé. Yom Mihai Pasepa, Red Horizons, Washington DC, Regenary Gateway, 1987, páginas 87 e 88. Fim da nota. Uma descrição do processo também foi fornecida pelo LT General Gerard C. Berkoff, do Royal Netherlands Army. Ele foi o chefe de Estado-Maior das Forças Aliadas da NATO, Europa Central, AFCENT, até outubro de 1986. O LT General Berkoff afirmou que havia muita evidência no envolvimento da Bulgária e do leste alemão no narcótico e algumas evidências do envolvimento da Tchecoslováquia. Ele confirmou que o sistema TIR foi fortemente explorado pelos serviços de inteligência da KGB e do Bloco Oriental, e que os especialistas holandeses acreditavam que mais de 5% do tráfico TIR estava relacionado a atividades de inteligência. Ele também disse que as descobertas semelhantes surgiram na Itália e em outros países da Europa Ocidental. Assim, parece que os governos da Europa Ocidental provavelmente sabiam o que estava acontecendo e, assim, oficialmente sancionaram o transporte de drogas ilícitas, narcóticos e material terroristas em seus territórios. Este sistema TIR e seu uso para o transporte de bens ilícitos e uma consciência geral sobre o que estava acontecendo foram explicados ao Congresso dos Estados Unidos pelo general Lewis Roth em 1972, durante audiência sobre o tráfico mundial de drogas. Nota de rodapé. Congresso dos Estados Unidos, Senado, tráfico mundial de drogas e seu impacto na sociedade dos Estados Unidos, na segurança dos Estados Unidos. Audiências perante o subcomitê para investigar a administração da Lei de Segurança Interna e outras leis de segurança interna do Comitê Judiciário. Washington, D.C., Government Print Office, 1972, parte 4, página 134. Fim da nota. Em 1984, a US Drug Enforcement Administration, DEA, reconheceu nas audiências do Congresso que eles sabiam sobre os usos de caminhões TIR iranianos, turcos e búlgaros por drogas, contrabando e outros contrabandos desde 1972. Eles apontaram que 50 mil caminhões por ano transitaram a Bulgária e a Iugoslávia, tanto para o Oriente Médio como para a Europa. Desses veículos, a DIA adicionou aproximadamente metade dos caminhões TIR. O relatório da DIA também afirmou que os funcionários alfandegários búlgaros haviam sido implicados na assistência aos narcotraficantes. Nota de rodapé. Drogas e Terrorismos, 1984. Opus City, páginas 62, 63, 69 e 70. Fim da nota. O tráfico de drogas e narcóticos foi, como é o caso de todas as operações de inteligência, incorporado em todo o processo de planejamento. Um plano de longo prazo que estabeleceu prioridades e cooperação para o desenvolvimento de projetos científicos em paralelo com a produção de narcóticos e drogas.
Os países alvos e sua ordem de prioridade foram identificados. O plano de longo prazo descreveu como as redes de distribuição em diferentes países seriam desenvolvidas e quando e como explorar suas vulnerabilidades. O plano de curto prazo foi mais específico e tático. Especificou quais grupos cooperar, quem eram os agentes e quais os horários de produção e remessa. O dinheiro foi controlado através de 6 organizações altamente classificadas. O Ministério do Interior e a Administração de Inteligência do Estado-Maior tinham suas próprias administrações financeiras. Além disso, havia uma administração de finanças principal, especial, no Ministério da Defesa. Dentro desta administração havia um ramo especial que tratava o elemento secreto do orçamento, que incluiu o orçamento de narcóticos e outras operações de inteligência estratégica. Esta parte do orçamento foi mantida em segredo de todos os outros membros da administração principal de finanças. E até mesmo do Politburo e do Comitê Central. Somente o Conselho de Defesa e as seções militares especiais da Comissão do Plano Estadual e do Departamento de Finanças tiveram acesso à parte secreta do orçamento. No Ministério das Defesas e na Comissão do Plano do Estado, havia seções militares especiais, nas quais eram subdivisões de inteligência que tratavam os componentes de inteligência do orçamento, que eram então coordenadas diretamente e apenas com o Conselho de Defesa. Para completar o círculo, dentro da Administração de Finanças de Inteligência Militar e Civil, foram seções especiais que trataram a parte secreta do orçamento. Essas organizações especiais foram os únicos lugares onde figuras completas sobre o orçamento de inteligência poderiam ser encontradas. Ao analisar a forma como a operação de drogas soviéticas foi organizada, destacam-se várias conclusões importantes. Claramente, a ofensiva de narcóticos é uma operação de inteligência de maior importância. É evidente que a operação é dirigida pelo Estado, especificamente pelo Departamento de Órgãos Administrativos, e que muitas agências estão envolvidas. No caso da Tchecoslováquia, não menos de 20 agências ou organizações, como mostrado na figura 1, na página 61. É especialmente importante ressaltar que, apesar da natureza distribuída da operação, a segurança foi muito bem mantida e o acesso à informação foi bem controlado. Novamente, no caso da Tchecoslováquia, menos de 30 pessoas realmente entenderam a natureza total da operação. Para ilustrar a eficácia das medidas de segurança comunista, enquanto a dimensão da droga do bloco soviético foi lançada em 1955 e em 65, pelo menos 5 países satélites e inúmeras organizações substitutivas estavam participando. Aparentemente não havia conhecimento da operação, ou mesmo de uma sugestão de sua existência dentro dos Estados Unidos ou outros serviços de inteligências ocidentais, até 1986. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Seja membro do canal e tenha acesso ao conteúdo total deste audiobook. Nossa,